Uma cuidadora humilde começa a desconfiar do tratamento dado a uma mulher rica, mantida sob sedação constante. Ao investigar discretamente, ela descobre sinais de intoxicação e documentos ocultos que contradizem o diagnóstico médico. O que parecia cuidado revela-se um esquema cruel, e sua denúncia pode libertar a paciente ou custar-lhe tudo. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. O envelope tremeu entre os dedos de Marina Santos quando ela se levantou da cadeira de plástico na sala de espera do Hospital São Vicente. Suas mãos, calejadas por anos de trabalho como auxiliar de limpeza e cuidadora, seguravam documentos que poderiam mudar tudo. Ao seu redor, médicos de jaleco branco conversavam em sussurros, mas ela sabia que falavam sobre ela. A mulher de 42 anos, cabelos grisalhos presos num coque simples, nunca imaginou que um dia estaria ali, confrontando pessoas que considerava intocáveis. Senhora Santos, a senhora precisa entender que está fazendo acusações muito graves. Dr. Ricardo Mendes, neurologista renomado da cidade, ajustou os óculos enquanto folheava os papéis que Marina havia entregado. Ao lado dele, 2 advogados de terno impecável observavam cada movimento dela com desconfiança. Estes exames que a senhora apresenta são de anos atrás. A condição da paciente evoluiu. Marina engoliu em seco. Havia passado a noite toda sem dormir, revisando cada detalhe, cada anotação que fizera durante os 6 meses trabalhando na mansão dos Carvalho. 6 meses cuidando de Beatriz Carvalho, de 68 anos, mãe do empresário Gabriel Carvalho, dono de uma das maiores construtoras do estado. 6 meses vendo uma mulher que deveria estar morrendo de uma doença degenerativa rara, mas que às vezes, nos momentos mais inesperados, demonstrava uma lucidez e uma força que não combinavam com o diagnóstico. Eu sei o que vi, Marina disse, sua voz saindo mais firme do que esperava. Dona Beatriz não está doente da forma que vocês dizem, ela está sendo envenenada. O silêncio que se seguiu foi cortante. Dr. Mendes trocou um olhar rápido com os advogados. Um deles, um homem alto de bigode grisalho, deu um passo à frente. Senhora Santos, a senhora está ciente de que calúnia é crime? Que essas acusações infundadas podem arruinar sua vida? Marina sentiu o peito apertar, mas forçou-se a continuar. Ela havia visto demais, sabia demais para voltar atrás agora. Durante 15 anos, havia trabalhado em hospitais públicos, ajudando famílias que perderam entes queridos por negligência médica. Havia presenciado crianças ficarem com sequelas permanentes, porque alguém decidiu que a vida delas não valia o tratamento adequado. Conhecia os sinais, conhecia os subterfúgios, conhecia as mentiras vestidas de linguagem técnica. 3 anos. Atrás eu cuidei de uma menina de 4 anos chamada Sofia. Marina começou, sua voz ganhando força. Ela chegou ao hospital com convulsões. Os médicos disseram que era epilepsia severa, que não havia nada a fazer além de medicar para o resto da vida. Mas eu notei que as crises só aconteciam depois de certos remédios. Quando a família descobriu que estavam dando sedativos em dose errada, já era tarde. Sofia perdeu parte dos movimentos para sempre. Dr. Mendes suspirou, impaciente. Senhora Santos, casos isolados não... Não é caso isolado, Marina interrompeu, surpreendendo a si mesma com a própria coragem. Eu vi isso acontecer de novo. E de novo. Famílias pobres que aceitam qualquer diagnóstico porque médico é Deus, né? Porque gente como eu não tem direito de questionar. Mas desta vez é diferente. Desta vez eu tenho provas. Ela abriu o envelope e espalhou os documentos sobre a mesa. Exames antigos de Beatriz, cópias que havia encontrado escondidas numa gaveta trancada do escritório de Gabriel. Relatórios que contradiziam completamente o diagnóstico atual. Anotações médicas que falavam em causas medicamentosas investigáveis e possível reversibilidade com tratamento adequado. Estes exames são de 2 anos atrás, Marina explicou, apontando para os papéis. Olhem aqui. Dr. Fernanda Ribeiro, neurologista do Hospital Albert Einstein. Ela escreveu que não havia evidência de doença degenerativa,
que o quadro da dona Beatriz era compatível com intoxicação por medicamentos, que era urgente investigar. O advogado mais velho pegou um dos documentos. E onde está essa doutora Fernanda agora? Ela morreu num acidente de carro 6 meses depois de escrever esse laudo. Marina observou as expressões tensas ao redor da mesa. Que coincidência, não? Dr. Mendes bateu o punho na mesa. Isso já passou dos limites. A senhora está insinuando que... Eu não estou insinuando nada. Estou dizendo... Marina se levantou tremendo, mas determinada. Dona Beatriz está sendo mantida dopada há anos. Os remédios que vocês dão para ela não são para tratar doença nenhuma. São para deixar ela confusa, fraca, dependente. E vocês sabem disso. A porta da sala se abriu bruscamente. Gabriel Carvalho entrou apressado, o rosto vermelho de raiva. Alto, de ombros largos, vestindo um terno que custava mais do que Marina ganhava em 1 ano, ele parecia pronto para explodir. O que está acontecendo aqui? Ele gritou, olhando diretamente para Marina. Como você ousa fazer essas acusações absurdas contra os médicos da minha mãe? Marina se encolheu instintivamente. Gabriel sempre a intimidara. Não apenas pelo dinheiro ou posição social, mas pela forma como falava com ela, como se fosse menos que nada. Durante os 6 meses na mansão, ele mal dirigia a palavra a ela, tratando-a como se fosse parte da mobília. Seu Gabriel, ela começou, a voz falhando, eu só quero ajudar sua mãe. Ajudar? Gabriel riu, um som cruel. Você quer me extorquir, quer dinheiro, já vi isso antes. Não é sobre dinheiro, Marina gritou de volta, surpreendendo a todos na sala. É sobre sua mãe estar sendo envenenada na sua própria casa, enquanto o senhor assina papéis sem nem ler. O silêncio que se seguiu foi tenso e pesado. Gabriel a encarou com os olhos estreitados, as mandíbulas contraídas. Você está despedida, ele disse baixo e perigoso. E se espalhar essas mentiras por aí, eu acabo com você. Seu nome vai virar lama nesta cidade. Marina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas não as deixou cair. Havia chegado longe demais para desistir agora. Pensou em Beatriz, sempre tão educada, tão gentil, mesmo nos momentos de maior confusão mental. Pensou nos dias em que a medicação atrasava e a mulher ficava mais alerta. Falava sobre sonhos de viajar, de pintar, de voltar a tomar suas próprias decisões. O senhor pode me despedir, Marina disse, recolhendo os documentos. Pode me ameaçar, mas eu não vou parar. Sua mãe merece a verdade. Ela saiu da sala com passos firmes, mas por dentro estava se despedaçando. Sabia que havia perdido não apenas o emprego, mas possivelmente sua carreira inteira. Quem iria contratar uma cuidadora que acusava patrões de envenenar parentes? Quem iria acreditar na palavra dela contra médicos respeitados e empresários poderosos? Mas quando chegou ao estacionamento e viu um carro familiar parado na sombra, seu coração disparou. Era o veículo que sempre buscava Beatriz para as consultas. Através do vidro escurecido, ela pôde ver a silhueta frágil da mulher no banco traseiro. Beatriz estava ali, provavelmente sendo levada para mais uma sessão de tratamento que só a deixaria mais debilitada. Marina se aproximou lentamente do carro. Beatriz a viu e tentou acenar, mas o movimento foi interrompido pelo motorista, que rapidamente ligou o veículo. Nos poucos segundos em que seus olhares se cruzaram, Marina viu algo nos olhos de Beatriz que a fez entender que não podia desistir. Era um pedido silencioso de socorro. Enquanto o carro se afastava, Marina tirou o celular do bolso e discou um número que havia decorado durante suas pesquisas. Dr. Paulo Henrique Silva, médico do Hospital Municipal, conhecido por denunciar esquemas de negligência médica. Se alguém poderia ajudá-la, seria ele. Dr. Paulo, meu nome é Marina Santos. Eu preciso da sua ajuda. É sobre um caso que pode estar acontecendo há anos e eu acho que descobri algo que vai chocar o senhor. Do outro lado da linha, houve uma pausa. Depois a voz grave do médico. Estou ouvindo. Marina olhou mais uma vez na direção em que o carro havia desaparecido e respirou fundo. A batalha apenas começara. 3 dias depois do confronto no hospital, Marina estava sentada na cozinha apertada de seu apartamento,
mexendo distraída numa xícara de café frio enquanto folheava currículos que ninguém mais responderia. O telefone havia tocado incessantemente durante os 2 primeiros dias, mas não eram ofertas de trabalho. Eram pessoas cancelando serviços, recusando indicações, algumas até sendo grosseiras. A notícia de suas acusações havia se espalhado como fogo na comunidade de cuidadores e empregadas domésticas da cidade. Gabriel Carvalho tem muito poder. Sua vizinha Dolores havia sussurrado na porta mais cedo. Ele pode acabar com qualquer um que contrarie ele. Você deveria ter ficado quieta, Marina. Mas Marina não conseguia ficar quieta. Durante os últimos 3 dias, havia ligado para Dr. Paulo Henrique 5 vezes, enviado os documentos por e-mail e até mesmo ido pessoalmente ao hospital municipal. O médico havia analisado tudo com cuidado, sua expressão ficando cada vez mais sombria, conforme lia os relatórios. Isso é gravíssimo, ele havia dito, tirando os óculos para limpar as lentes nervosamente. Se suas suspeitas estão corretas, estamos falando de um esquema que pode envolver várias pessoas, médicos, clínicas, talvez laboratórios. Mas, Marina, você precisa entender que não posso agir sozinho. Preciso de mais evidências, de mais provas concretas. Que tipo de provas? Marina havia perguntado desesperada. Exames de sangue recentes de Beatriz, feitos em laboratório independente, análise dos medicamentos que ela está tomando, testemunhas que possam corroborar sua versão. Dr. Paulo havia suspirado pesadamente. E sinceramente, Marina, você precisa se preparar para a possibilidade de que não vamos conseguir chegar até ela. Gabriel Carvalho pode muito bem isolá-la completamente agora. Agora, sentada sozinha em sua cozinha, Marina sentia o peso da realidade. Havia perdido seu emprego, sua reputação e possivelmente sua única chance de ajudar Beatriz. O celular tocou, interrompendo seus pensamentos sombrios. Era um número desconhecido. Alô? Marina Santos? A voz era feminina, jovem, nervosa. Sim, quem é? Meu nome é Amanda. Eu trabalhava na clínica do Dr. Ricardo Mendes. Nós precisamos conversar. O coração de Marina disparou. Sobre o quê? Sobre Dona Beatriz. Sobre coisas que eu vi e que nunca tive coragem de falar. Houve uma pausa longa. Você estava certa, Marina. Dona Beatriz não está doente. Marina se levantou tão rapidamente que derrubou a cadeira. Onde você está? Podemos nos encontrar? Eu trabalho no turno da noite no pronto-socorro do Hospital Municipal. Termine seu plantão às 6 da manhã. Me encontre no café da esquina às 6h15. E Marina... Amanda hesitou. Tome cuidado. Eles sabem que você não vai desistir. A ligação foi encerrada, deixando Marina tremendo de ansiedade e esperança. Finalmente, uma testemunha. Alguém de dentro do sistema que havia visto a mesma coisa que ela. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Beatriz Carvalho estava sentada na beira de sua cama, observando a enfermeira particular organizar os medicamentos da noite. A mulher, uma loira de meia-idade chamada Sônia, havia substituído Marina 3 dias antes e tratava Beatriz com uma eficiência fria que a deixava ainda mais isolada. É hora dos remédios, dona Beatriz, Sônia disse, aproximando-se com uma bandeja cheia de comprimidos coloridos e um copo de água. Beatriz olhou para os medicamentos com uma confusão crescente. Nos últimos dias, desde que Marina havia ido embora, ela se sentia estranhamente mais lúcida. Os momentos de névoa mental estavam menos frequentes e ela conseguia se lembrar de coisas com mais clareza. Lembrava-se da expressão preocupada de Marina quando ela tentava falar sobre seus sonhos de voltar a pintar. Lembrava-se de como a cuidadora sempre hesitava antes de dar-lhe os remédios, como se estivesse lutando com algo interno. Sônia, Beatriz disse devagar, sua voz mais firme do que havia sido em meses. Por que eu preciso tomar tantos remédios? A enfermeira parou, claramente surpresa com a pergunta. São ordens médicas, dona, para sua condição. Que condição exatamente? Beatriz insistiu. Eu me sinto diferente nos últimos dias, menos confusa. Será que não posso diminuir um pouco? Sônia se aproximou mais.
sua expressão endurecendo. Dona Beatriz, a senhora não pode questionar o tratamento. Dr. Ricardo sabe o que é melhor. Agora tome os remédios. Algo na voz de Sônia fez Beatriz recuar. Havia uma dureza ali, uma falta de paciência que Marina nunca havia demonstrado. Marina sempre explicava, sempre respondia às suas perguntas, mesmo quando ela estava muito confusa para entender as respostas. E se eu não quiser tomar hoje? Beatriz perguntou, surpreendendo a si mesma com a própria ousadia. Sônia suspirou dramaticamente. Então terei que chamar Dr. Ricardo e ele terá que explicar para seu filho por que a senhora está sendo difícil. E nós dois sabemos que seu Gabriel não vai gostar nada disso. A menção a Gabriel fez Beatriz encolher. Seu filho havia se tornado um estranho para ela ao longo dos anos. Sempre nervoso, sempre impaciente quando tinha que lidar com sua condição médica. Ela havia parado de tentar conversar com ele sobre seus sentimentos porque ele sempre mudava de assunto ou dizia que ela estava confusa demais para entender a própria situação. Relutante, Beatriz pegou os comprimidos e colocou na boca, mas antes de engolir, uma lembrança súbita a atingiu. Marina sempre lhe dava água morna. Dizia que era mais fácil para engolir. Mas houve uma vez, algumas semanas antes de ela ir embora, em que Marina havia derramado o copo d'água por acidente. Enquanto ia buscar outro, Beatriz havia cuspido os comprimidos, escondendo-os debaixo do travesseiro. Naquela noite, ela havia dormido melhor do que em meses e no dia seguinte se sentia mais como ela mesma. Engoliu? Sônia perguntou, observando atentamente. Beatriz assentiu, mas discretamente manteve 2 dos comprimidos sob a língua. Quando Sônia saiu do quarto, ela os cuspiu na palma da mão e os examinou sob a luz do abajur. Eram pequenos, brancos, com uma marcação que ela não reconhecia. Num impulso, ela os escondeu na gaveta da mesinha de cabeceira. Na manhã seguinte, às 6h15, Marina estava sentada numa mesa no fundo do café da esquina do hospital municipal, mexendo nervosamente numa xícara de café preto. O lugar estava quase vazio, apenas alguns profissionais de saúde terminando o plantão noturno. Amanda chegou alguns minutos depois, uma mulher jovem de aparência cansada, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo desalinhado. Ela olhou ao redor nervosamente antes de se sentar na frente de Marina. Desculpe o atraso, ela sussurrou. Tive que ter certeza de que ninguém me seguiu. Seguiu? Marina perguntou alarmada. Marina, você não faz ideia do que mexeu. Amanda pegou as mãos dela sobre a mesa. Eu trabalho na clínica do Dr. Ricardo há 3 anos. Sempre achei estranhas algumas coisas, mas nunca tive coragem de falar nada. Que tipo de coisas? Amanda respirou fundo. Dona Beatriz não é a única paciente dele com diagnóstico duvidoso. Tem pelo menos outros 4 casos similares. Pessoas ricas, idosas, com familiares que pagam fortunas por tratamentos experimentais que nunca funcionam. Marina sentiu o estômago afundar. Quantas pessoas? Eu não sei ao certo, mas Dr. Ricardo tem uma clientela muito específica e ele trabalha junto com outros médicos, outros laboratórios. Tem todo um sistema montado. Amanda olhou ao redor mais uma vez. Marina, o faturamento da clínica dele triplicou nos últimos 5 anos. E os pacientes, eles nunca melhoram. Nunca. Você tem provas disso? Amanda hesitou. Eu fotografei alguns documentos com meu celular. Receitas médicas, resultados de exames, correspondências entre médicos. Mas, Marina, se descobrirem que fui eu que falei, ninguém vai descobrir, Marina prometeu, embora não soubesse como poderia garantir isso. Amanda tirou o celular do bolso e mostrou algumas fotos para Marina. Eram imagens de documentos médicos, receitas, e-mails. Uma das fotos mostrava uma troca de mensagens entre Dr. Ricardo e alguém identificado apenas como RF, discutindo ajustes de dosagem para prolongar tratamento e necessidade de manter paciente dependente. Meu Deus, Marina sussurrou lendo as mensagens. Tem mais, Amanda disse passando para a próxima foto. Olha esta receita de Dona Beatriz.
Ela está tomando risperidona em dose para esquizofrenia severa. Mas o diagnóstico dela não é psiquiátrico. Por que dar antipsicótico para alguém com doença degenerativa? Marina conhecia aquele medicamento. Havia visto os efeitos devastadores em pacientes idosos quando usado incorretamente. Confusão mental, fraqueza muscular, sedação extrema. Amanda, você tem que me ajudar a chegar até ela, Marina implorou. Ela está sendo envenenada sistematicamente. Eu não posso, Marina. Já arrisquei demais vindo aqui. Amanda guardou o celular rapidamente. Mas tem uma coisa que você precisa saber. Dr. Ricardo tem reunião marcada com Gabriel Carvalho hoje à tarde, e pelo que ouvi da secretária, eles vão mudar o protocolo de medicação da dona Beatriz. Mudar como? Aumentar as doses. Dizem que ela está ficando agitada, questionando o tratamento. Amanda se levantou para ir embora. Marina, se você vai fazer alguma coisa, tem que ser hoje. Depois pode ser tarde demais. Ela saiu rapidamente, deixando Marina sozinha, com uma sensação de urgência desesperadora. Se aumentassem as doses de medicação de Beatriz, talvez ela nunca mais tivesse momentos de lucidez. Talvez nunca mais pudesse falar por si mesma. Marina pegou o telefone e ligou para Dr. Paulo Henrique. Doutor, eu tenho as provas que o senhor pediu, e tenho poucas horas antes que seja tarde demais. Dr. Paulo Henrique observou as fotos no celular de Marina com uma expressão cada vez mais grave. Eles estavam sentados em sua sala no hospital municipal, cercados por pilhas de prontuários e o cheiro constante de desinfetante que impregnava todo o lugar. Marina havia chegado correndo depois da conversa com Amanda e agora esperava ansiosamente pela reação do médico. Isso é ainda pior do que imaginei, ele murmurou, ampliando uma das imagens que mostrava as prescrições de Beatriz. Olhe aqui, Marina. Ela está tomando quetiapina, risperidona e haloperidol simultaneamente. Isso é um coquetel de antipsicóticos que poderia deixar qualquer pessoa em estado vegetativo. Marina sentiu o estômago revirar. O que isso significa na prática? Significa que estão literalmente destruindo o cérebro dela de forma sistemática. Dr. Paulo tirou os óculos e esfregou os olhos cansados. Esses medicamentos, em doses altas e combinados assim, causam danos neurológicos progressivos, perda de coordenação motora, confusão mental severa, sedação extrema. E o pior é que os efeitos podem ser irreversíveis se continuarem por muito tempo. Então ela realmente pode morrer? Não morrer diretamente, mas pode perder completamente a capacidade de funcionar como ser humano. Virar uma boneca de pano que respira. A voz de Dr. Paulo estava carregada de raiva contida. Marina, isso não é negligência médica, isso é tortura. Marina se levantou e começou a andar de um lado para o outro da pequena sala. Doutor, a Amanda disse que eles vão aumentar as doses hoje à tarde. Não podemos fazer nada. Tecnicamente, eu poderia solicitar uma avaliação médica independente, mas levaria dias para conseguir uma ordem judicial. E mesmo assim, Gabriel Carvalho tem advogados que podem protelar o processo por semanas. Dr. Paulo suspirou pesadamente. Marina, você precisa entender que estamos lutando contra pessoas muito poderosas. Eles têm recursos que nós não temos. Naquele momento, o telefone de Marina tocou. Era um número que ela não reconhecia, mas algo a fez atender. Marina Santos? A voz era masculina, áspera, com um sotaque que ela não conseguiu identificar. Sim, quem é? Você não me conhece, mas eu conheço você. Sei o que você está tentando fazer. Com a família Carvalho. Marina trocou um olhar assustado com o Dr. Paulo. Quem está falando? Isso não importa. O que importa é que você pare com essa palhaçada agora mesmo. Dona Beatriz está sendo muito bem cuidada e suas interferências não são bem-vindas. Ela está sendo envenenada, Marina gritou no telefone. Ela está sendo medicada de acordo com as melhores práticas médicas. E se você continuar espalhando mentiras, vai descobrir que pode ser muito perigoso para a sua saúde. A ligação foi encerrada abruptamente, deixando Marina tremendo. Dr. Paulo havia ouvido toda a conversa. Marina, acho que você deveria considerar seriamente
Abandonar isso, ele disse, visivelmente preocupado. Se estão fazendo ameaças diretas... Não, Marina interrompeu. Isso só prova que estamos no caminho certo. Eles estão com medo. Enquanto Marina e Dr. Paulo discutiam a próxima estratégia do outro lado da cidade, Beatriz estava passando pela manhã mais lúcida que tivera em anos. Havia escondido mais 3 comprimidos durante a noite e agora, pela primeira vez em muito tempo, conseguia pensar com clareza. Ela estava sentada na poltrona ao lado da janela de seu quarto, observando o jardim lá fora, quando memórias começaram a voltar como ondas. Lembrou-se de quando tudo começou, há 4 anos. Ela havia desmaiado durante um almoço de família e foi levada ao hospital. Os primeiros médicos disseram que era apenas estresse, recomendaram repouso. Mas Gabriel havia insistido em levá-la a especialistas mais renomados. Foi quando conheceu o Dr. Ricardo Mendes. Beatriz lembrava-se agora da primeira consulta, de como o médico havia feito uma série de perguntas estranhas sobre sua situação financeira, sobre a herança que ela deixaria, sobre o relacionamento que tinha com Gabriel. Na época, achou que eram perguntas de rotina, mas agora, com a mente mais clara, percebia que havia algo sinistro naquele interesse. Dona Beatriz, a voz de Sônia a trouxe de volta ao presente. A enfermeira estava parada na porta, segurando uma seringa. Dr. Ricardo ligou. Disse que a senhora precisa tomar um medicamento extra hoje, para ajudar com a agitação. Beatriz olhou para a seringa com terror crescente. Ela sabia que, se tomasse aquela injeção, voltaria ao estado de confusão mental que havia se tornado sua prisão nos últimos anos. Eu não estou agitada, Beatriz disse, tentando manter a voz calma. Estou me sentindo muito bem hoje. Sônia se aproximou com um sorriso que não chegou aos olhos. Dr. Ricardo disse que a senhora poderia dizer isso, que a doença às vezes faz a pessoa achar que está melhor quando na verdade está piorando. Eu quero falar com meu filho. Seu Gabriel está numa reunião muito importante. Não pode ser interrompido. Sônia continuou se aproximando. Agora seja boazinha e estenda o braço. Beatriz se levantou da poltrona, surpreendendo Sônia com a firmeza de seus movimentos. Eu disse que não quero tomar nada. Esta é a minha casa e eu tenho o direito de dizer não. A máscara de gentileza de Sônia caiu completamente. Dona Beatriz, a senhora não está pensando direito. Se não tomar o medicamento por bem, vou ter que chamar ajuda. Naquele momento, Beatriz compreendeu com clareza absoluta que estava sendo mantida prisioneira em sua própria casa, que as pessoas ao seu redor não estavam cuidando dela, mas a controlando, e que talvez Marina fosse a única pessoa que havia percebido a verdade. Onde está Marina? Beatriz perguntou. Marina foi embora porque estava fazendo seu mal, espalhando mentiras sobre seu tratamento. Sônia pegou o telefone. Vou chamar Dr. Ricardo. Beatriz aproveitou que Sônia estava distraída e correu para a porta do quarto. Suas pernas, que há meses pareciam de algodão, agora a obedeciam. Desceu as escadas mais rápido do que havia feito em anos, dirigindo-se ao escritório de Gabriel. Quando chegou à porta, ouviu vozes vindas do interior. Gabriel estava falando com alguém, e ela reconheceu a voz do Dr. Ricardo. Tem que aumentar as doses imediatamente, Dr. Ricardo estava dizendo. Sua mãe está questionando o tratamento, o que é um sinal claro de progressão da doença. Mas ela pareceu mais lúcida nos últimos dias, Gabriel respondeu, e Beatriz ficou surpresa ao ouvir uma nota de preocupação em sua voz. Gabriel, você precisa confiar em mim. Tenho tratado sua mãe há anos. Essas fases de aparente melhora são comuns na doença dela, mas são enganosas. Na verdade, indicam que precisamos agir mais agressivamente antes que ela tenha um episódio psicótico grave. Beatriz encostou a orelha na porta, seu coração batendo tão forte que temia que pudessem ouvi-lo. Além disso, continuou o Dr. Ricardo, aquela cuidadora que você despediu está tentando causar problemas. Está espalhando teorias conspiratórias sobre o tratamento de sua mãe. Podemos acabar tendo que lidar com autoridades, investigações desnecessárias. Que tipo de problemas? Gabriel perguntou. Nada que não possamos resolver, mas seria melhor se sua mãe estivesse em um estado
mais cooperativo durante qualquer investigação que possa surgir. Beatriz sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Eles estavam planejando sedá-la ao ponto de não conseguir falar com ninguém que pudesse investigar sua situação. Muito bem, doutor. Faça o que achar necessário, Gabriel disse, com uma resignação que partiu o coração de Beatriz. Ela ouviu passos se aproximando da porta e rapidamente se afastou, escondendo-se atrás de uma coluna no hall. Dr. Ricardo saiu do escritório seguido por Gabriel. O médico carregava uma maleta preta que Beatriz sabia conter medicamentos. Vou aplicar a primeira dose agora mesmo, Dr. Ricardo disse. Em algumas horas ela estará muito mais calma. Quando eles subiram as escadas, Beatriz correu para o telefone fixo da sala. Com as mãos tremendo, discou o número que havia memorizado anos antes, quando ainda podia pensar com clareza. Alô? A voz do outro lado era familiar. Marina, Beatriz sussurrou. Marina, sou eu, dona Beatriz. Eu preciso da sua ajuda. Eles vão me dar uma injeção que vai me deixar como eu estava antes, ou pior. Do outro lado da linha, Marina quase deixou o telefone cair. Dona Beatriz, como a senhora conseguiu ligar? Escucha, eu não tenho muito tempo, eles estão subindo. Marina, você estava certa sobre tudo. Eu ouvi Dr. Ricardo falando com Gabriel. Eles sabem que você está investigando e vão me drogar para que eu não possa falar com ninguém. Onde a senhora está agora? Na sala de estar, mas já posso ouvir eles me procurando. O desespero na voz de Beatriz era palpável. Marina, eu me lembro de tudo agora. Como tudo começou. Os primeiros diagnósticos. Dr. Ricardo fazendo perguntas sobre dinheiro. Eu estou lúcida pela primeira vez em anos. Dona Beatriz, a senhora precisa resistir. Não deixe eles aplicarem nada. Eu vou... Beatriz! A voz de Gabriel ecoou pela casa. Onde você está? Eles estão vindo. Beatriz sussurrou no telefone. Marina, se algo acontecer comigo, prometa que não vai desistir. Prometa que vai contar a verdade. A ligação foi encerrada abruptamente e Marina ficou ouvindo apenas o sinal de linha ocupada, sabendo que do outro lado da cidade uma mulher inocente estava prestes a ser silenciada para sempre. Marina correu pelas ruas como nunca havia corrido na vida. O telefone havia caído das mãos trêmulas quando a ligação de Beatriz foi cortada, e ela soube instintivamente que não havia tempo para explicações ou protocolos. Dr. Paulo gritou algo atrás dela quando ela saiu correndo do hospital, mas suas palavras se perderam no vento. A mansão dos Carvalho ficava a 20 minutos de carro do hospital, mas Marina não tinha carro. Pegou o primeiro táxi que encontrou, oferecendo ao motorista todo o dinheiro que tinha no bolso para que ele corresse. É uma emergência médica, ela mentiu, vendo o homem hesitar. Uma senhora pode estar passando mal. Quando chegou à rua da mansão, Marina pediu ao taxista para parar 2 casas antes. Seu coração martelava no peito enquanto observava a propriedade. O portão estava fechado e ela podia ver o carro do Dr. Ricardo estacionado na entrada. Também havia um veículo que não reconhecia, um sedã preto com vidros escuros. Marina contornou o muro alto até chegar à parte dos fundos da propriedade, onde sabia que havia uma porta de serviço que Marina sempre usava. Suas mãos tremeram quando testou a maçaneta, trancada. Mas ela lembrou que Beatriz sempre guardava uma chave sobressalente embaixo de um vaso de plantas próximo. A chave estava lá. Marina entrou silenciosamente pela cozinha, ouvindo vozes vindas do andar de cima. Eram vozes masculinas, alteradas, discutindo algo intensamente. Ela subiu as escadas, devagar, cada degrau parecendo ecoar como um trovão em seus ouvidos. Não pode resistir tanto assim, era a voz do Dr. Ricardo, vinda do quarto de Beatriz. Esse medicamento deveria tê-la deixado inconsciente em minutos. Talvez ela não tenha tomado toda a medicação nos últimos dias, respondeu uma voz que Marina não reconhecia. Pode ter desenvolvido tolerância. Impossível. Sônia estava supervisionando. Marina se aproximou da porta entreaberta e conseguiu ver parte do interior do quarto. Beatriz estava deitada na cama, seus olhos abertos mas vidrados, o corpo parcialmente imóvel. Mesmo à distância, Marina podia ver que ela estava lutando contra
Os efeitos da medicação, tentando mover os braços que pareciam pesados demais para obedecer. Dr. Ricardo estava ao lado da cama, preparando outra seringa. Havia um homem de terno que Marina não conhecia, segurando uma prancheta e tomando notas. Sônia estava encostada na parede com uma expressão tensa. "Gabriel chegou?" perguntou o homem desconhecido. "Está vindo", respondeu Dr. Ricardo. Disse que preferia não presenciar esta parte do tratamento. Marina sentiu náusea. Gabriel sabia exatamente o que estava acontecendo com sua mãe e havia escolhido não estar presente para não ter que enfrentar a realidade. Esta dose vai mantê-la sedada por pelo menos 48 horas. Dr. Ricardo continuou testando a seringa. Tempo suficiente para providenciarmos a transferência para a clínica especializada. Que clínica? Marina sussurrou para si mesma, mas Sônia deve ter ouvido algo, porque se virou em direção à porta. "Doutor, acho que ouvi alguma coisa." O coração de Marina parou. Ela se afastou rapidamente da porta e correu para o quarto de hóspedes ao lado, escondendo-se atrás da cortina pesada. Ouviu Sônia sair do quarto de Beatriz e verificar o corredor. "Não vejo nada", Sônia disse voltando. "Deve ter sido o vento." Marina esperou alguns minutos antes de retornar à posição anterior. Quando olhou novamente para o quarto, Dr. Ricardo estava se aproximando de Beatriz com a seringa. Mas algo extraordinário aconteceu. Beatriz, reunindo uma força que ninguém imaginava que ela ainda possuía, conseguiu empurrar a mão do médico, fazendo a seringa voar pelo quarto e se estatelar na parede. "Ela ainda tem reflexos", o homem desconhecido observou, anotando algo na prancheta. "Isso é impossível com a quantidade de medicação que ela já recebeu." Dr. Ricardo murmurou visivelmente frustrado. "Sônia, segure os braços dela." "Não", Beatriz conseguiu sussurrar, sua voz quase inaudível, mas clara. Não quero mais." "Dona Beatriz, a senhora precisa ficar calma", Dr. Ricardo disse, preparando outra seringa. "Isso é para seu próprio bem." "Mentira", Beatriz sussurrou, lágrimas descendo por suas faces. "Eu ouvi vocês falando." O homem desconhecido se aproximou da cama. "O que ela disse?" "Nada de importante", Dr. Ricardo respondeu rapidamente. "São os efeitos da medicação. Às vezes, causa alucinações auditivas." Mas Marina havia ouvido claramente. Beatriz estava tentando contar sobre a conversa que havia escutado mais cedo, mesmo sob o efeito dos sedativos. Foi então que Marina tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Não podia ficar parada assistindo enquanto Beatriz era torturada. Tirou o celular do bolso e começou a gravar um vídeo, empurrando lentamente a porta para conseguir um ângulo melhor. "Por favor", Beatriz gemeu quando o Dr. Ricardo se aproximou novamente com a seringa. "Por favor, não." "Segure firme", Dr. Ricardo instruiu Sônia, que agora estava imobilizando os braços de Beatriz na cama. Marina conseguiu capturar no vídeo o momento em que Dr. Ricardo forçou a aplicação da injeção, apesar dos protestos fracos, mas claros de Beatriz. Era uma prova incontestável de que uma paciente estava sendo medicada contra sua vontade expressa. Mas no momento em que tentava se afastar para enviar o vídeo para Dr. Paulo, Marina esbarrou numa mesa no corredor, derrubando um vaso decorativo que se estilhaçou no chão com um barulho ensurdecedor. O silêncio que se seguiu foi tenso e perigoso. Marina ouviu passos rápidos vindo do quarto e soube que havia segundos antes de ser descoberta. Correu para as escadas, mas Sônia já havia saído no corredor e a visto. "Tem alguém aqui!" Sônia gritou. "É a Marina! Ela está gravando!" Marina desceu as escadas tão rapidamente que quase caiu, seu dedo freneticamente tentando enviar o vídeo para Dr. Paulo enquanto corria. Conseguiu apertar enviar no exato momento em que o homem de terno apareceu na base da escadaria, bloqueando sua saída para a cozinha. "Marina Santos", ele disse, sua voz calmamente ameaçadora. "Nós nos encontramos finalmente." "Quem é você?" Marina perguntou, tentando ganhar tempo enquanto verificava se o vídeo havia sido enviado. A conexão estava péssima. "Meu nome é Ricardo Ferraz. Sou o consultor de segurança da família Carvalho."
Ele se aproximou lentamente. E você está invadindo propriedade privada. Eu tenho provas do que vocês estão fazendo, Marina disse, segurando o celular firmemente. Eu gravei tudo. Ricardo Ferraz sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Que provas? De um tratamento médico legítimo sendo administrado a uma paciente com doença mental severa. Beatriz não tem doença mental. Tem sim. É uma paciente com episódios psicóticos que desenvolveu paranoia em relação aos cuidadores. Dr. Ricardo havia descido as escadas e agora estava atrás de Marina. Está documentado há anos. Qualquer vídeo que você tenha gravado mostra apenas uma paciente resistindo ao tratamento necessário devido à sua condição psiquiátrica. Marina percebeu a armadilha. Eles haviam construído um histórico médico falso tão detalhado que qualquer evidência que ela apresentasse seria interpretada como confirmação do diagnóstico fraudulento. Agora, continuou Ricardo Ferraz, você vai me entregar esse celular e sair desta casa. E se tentarmos ver você por aqui novamente, ou se espalhar mais mentiras sobre a família Carvalho, vamos ter que tomar medidas mais drásticas. Marina olhou ao redor, procurando uma saída. Sônia estava no topo da escadaria, bloqueando a volta para o andar de cima. Dr. Ricardo estava atrás dela na escadaria. Ricardo Ferraz estava entre ela e a saída. O vídeo já foi enviado. Marina mentiu, esperando que fosse verdade. Para quem? Ricardo Ferraz perguntou. Marina hesitou. Se dissesse que foi para Dr. Paulo, eles poderiam tentar intimidar ou prejudicar o médico também. Para vários médicos, ela mentiu novamente. E para jornalistas. Blefe, Dr. Ricardo disse. Você não teve tempo. Naquele momento, o telefone de Ricardo Ferraz tocou. Ele atendeu sem tirar os olhos de Marina. Sim, como assim na internet? Sua expressão mudou drasticamente. Que plataforma? Quanto tempo está no ar? Marina não entendeu do que se tratava, mas viu que algo havia dado errado nos planos deles. Encontrem o vídeo e derrubem agora! Ricardo Ferraz gritou no telefone. E descubram quem postou! Ele desligou e olhou para Marina com uma fúria que a fez recuar. O que você fez? Eu não fiz nada, Marina respondeu honestamente, porque realmente não sabia do que ele estava falando. Foi então que ouviram o som de carros chegando na entrada da casa. Muitos carros. E o som inconfundível de sirene se aproximando. Não pode ser, Dr. Ricardo murmurou correndo para a janela. Marina olhou também e seu coração quase parou. Havia pelo menos 5 carros da polícia, uma ambulância e um veículo que ela reconheceu como sendo do Dr. Paulo Henrique. Como eles... Ricardo Ferraz começou, mas foi interrompido pelo toque da campainha e depois por batidas fortes na porta principal. Polícia, abram a porta! Marina olhou para o próprio celular e viu uma notificação que a fez entender tudo. O vídeo havia sido automaticamente sincronizado com sua conta nas redes sociais devido a uma configuração que ela havia esquecido. E Dr. Paulo, ao receber o arquivo por e-mail, havia compartilhado imediatamente com as autoridades competentes. A cavalaria havia chegado, mas Marina sabia que a batalha estava longe de terminar. A tensão na sala foi cortada pelo som da porta principal, sendo aberta forçosamente. Marina ouviu vozes autoritárias ecoando pelo hall de entrada, mas sua sensação de alívio durou apenas alguns segundos. Dr. Ricardo e Ricardo Ferraz trocaram um olhar rápido que ela não gostou nada. Fiquem calmos, Ricardo Ferraz sussurrou para os outros. Deixem comigo. 3 policiais entraram na sala, liderados por um sargento de meia-idade. Atrás deles vinha Dr. Paulo Henrique, visivelmente agitado, e uma mulher que Marina não reconhecia, vestindo um jaleco que indicava ser algum tipo de autoridade médica. Sou o sargento Costa, anunciou o policial mais velho. Recebemos denúncia de possível maus-tratos a uma paciente idosa. Onde está Beatriz Carvalho? Sargento. Ricardo Ferraz deu um passo à frente com um sorriso profissional. Receio que houve um mal-entendido. Sou Ricardo Ferraz, consultor de segurança da família. A senhora Carvalho está recebendo tratamento médico legítimo para sua condição psiquiátrica. Isso não é verdade, Marina gritou.
Eles estão envenenando ela. Eu gravei tudo. Dr. Paulo se aproximou dela. Marina, você conseguiu enviar o vídeo? Sim, mas... Marina verificou seu telefone e sentiu o sangue gelar. A mensagem mostrava falha no envio. O vídeo não havia saído do aparelho. Que vídeo? Perguntou o sargento Costa. Marina mostrou o telefone, mas quando tentou reproduzir o arquivo, descobriu que estava corrompido. Apenas alguns segundos de imagem distorcida e sem áudio. Problemas com a conexão de internet desta região. Ricardo Ferraz explicou com um sorriso condescendente. Muito instável para uploads de arquivos grandes. A mulher de jaleco se apresentou. Sou doutora Carla Mendonça, do Conselho Regional de Medicina. Vim investigar as denúncias contra o Dr. Ricardo Mendes. Onde está a paciente? Dr. Paulo perguntou com urgência. Dona Beatriz está sedada, Dr. Ricardo explicou, descendo as escadas naquele momento. Teve um episódio psicótico severo há pouco e precisou ser medicada para sua própria segurança. Episódio psicótico? Dr. Paulo questionou. Que tipo de episódio? Paranoia aguda, alucinações auditivas, agressividade, típico de sua condição. Dr. Ricardo falava com a autoridade de quem dominava o assunto. Inclusive, tentou agredir a enfermeira quando esta tentava administrar a medicação. Marina se sentiu desesperada. Eles estavam construindo uma narrativa onde Beatriz parecia louca e ela parecia uma intrusa perturbada. Eu quero ver a paciente, Dr. Paulo declarou. É claro, Dr. Ricardo respondeu. Mas preciso adverti-los que ela está sob efeito de sedativos pesados devido ao episódio. Não conseguirá responder coerentemente a perguntas. Eles subiram até o quarto de Beatriz. A visão que encontraram partiu o coração de Marina. Beatriz estava deitada na cama, os olhos entreabertos, mas sem foco, respirando de forma irregular. Parecia uma boneca quebrada. Como podem ver, Dr. Ricardo explicou, ela está estabilizada agora, mas o episódio foi bastante severo. Dr. Paulo se aproximou de Beatriz e tocou delicadamente seu pulso. A sedação está muito pesada. Que medicamentos foram administrados? Protocolo padrão para episódios psicóticos agudos em pacientes idosos, Dr. Ricardo respondeu, mas Marina notou que ele evitou especificar os medicamentos. Dona Beatriz, Dr. Paulo tentou gentilmente, pode me ouvir? Beatriz tentou focar os olhos nele, mas claramente estava lutando contra os efeitos da medicação. Ela moveu os lábios tentando falar, mas apenas um sussurro quase inaudível saiu. O que ela está tentando dizer? Dr. Paulo perguntou. Provavelmente mais delírios, Dr. Ricardo respondeu rapidamente. É comum nesse estado. Mas Marina se aproximou da cama e encostou o ouvido próximo aos lábios de Beatriz. A mulher estava sussurrando a mesma palavra repetidamente. Mentira, mentira, mentira. Ela está dizendo mentira. Marina anunciou para todos na sala. Confusão mental, Dr. Ricardo explicou. Ela não compreende onde está ou o que está acontecendo. Doutora Carla Mendonça examinou os olhos de Beatriz com uma lanterna pequena. As pupilas estão extremamente dilatadas. Que dosagem foi administrada? A dosagem necessária para controlar o episódio. Dr. Ricardo respondeu evasivamente. Eu preciso ver os registros médicos completos, doutora Carla declarou. E quero uma amostra de sangue para análise independente. Marina sentiu uma fagulha de esperança, mas ela foi rapidamente destruída pela resposta de Ricardo Ferraz. Receio que isso não seja possível sem uma ordem judicial específica. Os direitos de privacidade médica da paciente devem ser respeitados. A família autoriza a investigação? Sargento Costa perguntou. Naquele momento, Gabriel Carvalho entrou no quarto, acompanhado por 2 advogados que Marina reconheceu do primeiro confronto no hospital. Sou Gabriel Carvalho, filho da paciente, ele anunciou. E não autorizo nenhuma investigação. Minha mãe está sob cuidados médicos legítimos. E essas acusações infundadas estão causando estresse desnecessário ao seu tratamento. Dr. Paulo se virou para ele. Senhor Gabriel, sua mãe pode estar sendo medicada incorretamente. Precisamos...
Doutor Paulo, um dos advogados interrompeu. Meu cliente não tem obrigação de discutir o tratamento médico de sua mãe com estranhos. E essa senhora, ele apontou para Marina, está invadindo propriedade privada. Eu vim ajudar, Marina protestou. Você veio perturbar uma família em momento difícil, Gabriel disse, sua voz carregada de raiva contida. E agora trouxe autoridades para humilhar minha mãe. Doente! Marina olhou para Beatriz, que ainda sussurrava fracamente, seus olhos tentando focar em alguém, qualquer pessoa que pudesse entendê-la. Sargento, Ricardo Ferraz disse, a senhora Santos está claramente perturbada. Sugerimos que ela seja removida da propriedade e que considerem uma ordem de restrição. Não, Marina gritou, vocês não podem fazer isso, ela precisa de ajuda. Ela está recebendo ajuda, Gabriel replicou, a melhor ajuda médica que o dinheiro pode comprar. Dr. Paulo tentou uma última abordagem. Senhor Gabriel, se me permitir fazer uma avaliação médica independente... Não, Gabriel foi categórico. Confio no Dr. Ricardo completamente. Ele salvou a vida da minha mãe várias vezes. Naquele momento, Sônia entrou no quarto carregando uma bandeja com mais medicamentos. Hora da medicação noturna de Dona Beatriz, ela anunciou. Que medicamentos são esses? Doutora Carla perguntou. Sônia olhou para Dr. Ricardo, que assentiu. Estabilizadores de humor, anticonvulsivantes e ansiolíticos, tudo prescrito regularmente. Marina observou Beatriz lutar fracamente quando Sônia se aproximou da cama. Mesmo sob sedação pesada, algum instinto de sobrevivência fazia com que ela tentasse resistir. Ela não quer tomar, Marina apontou. Olhem como ela está tentando se afastar. Reflexos automáticos, Dr. Ricardo explicou. Comum em pacientes com deterioração neurológica. Isso não é deterioração, Marina insistiu desesperada. Ela estava lúcida hoje, ela me ligou. Dona Beatriz não tem condições físicas ou mentais para usar um telefone, Gabriel disse friamente. Isso só confirma que você está tendo delírios. Marina sentiu o mundo desabar ao seu redor. Cada palavra que dizia era usada contra ela. Cada evidência que apresentava era distorcida para se encaixar na narrativa deles. Dr. Paulo tocou seu braço gentilmente. Marina, acho melhor sairmos agora. Podemos tentar outras abordagens legais. Não, Marina se livrou da mão dele. Não posso deixá-la aqui. Vocês vão matá-la. Sargento, um dos advogados disse, a senhora Santos está claramente agitada e fazendo ameaças. Talvez seja necessário... Marina, Dr. Paulo sussurrou urgentemente, se você for presa agora, não poderá ajudar Beatriz de forma alguma. Relutantemente, Marina permitiu que Dr. Paulo a levasse para fora do quarto. Mas quando passaram pela porta, ela ouviu um som que a fez parar. Era Beatriz, reunindo forças que não deveria ter sob aquela sedação, sussurrando algo mais alto. Todos pararam para ouvir. Marina. Beatriz conseguiu dizer, sua voz rouca, mas clara. Marina, não. Vá. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Todos haviam ouvido claramente. Ela reconheceu Marina. Doutor. Paulo disse, isso indica que não está tão confusa quanto vocês afirmam. Ela está confundindo Marina com alguém do passado. Dr. Ricardo respondeu rapidamente. É comum em pacientes com demência. Mas Marina viu algo nos olhos de Gabriel naquele momento. Uma sombra de dúvida, um questionamento que ele tentou esconder rapidamente. Gabriel. Ela se dirigiu diretamente a ele. No fundo, você sabe que algo está errado. Sua mãe acabou de reconhecer meu nome e me pediu para não ir embora. Ela não teria condições de fazer isso se estivesse realmente tão doente quanto eles dizem. Gabriel a encarou por um longo momento, e Marina viu conflito em seus olhos, mas então ele balançou a cabeça. Sargento, por favor, retire essa mulher da minha casa. Enquanto era escoltada para fora, Marina ouviu Beatriz sussurrar mais uma palavra que a fez prometer silenciosamente que não desistiria nunca. Socorro! A porta se fechou atrás dela com um som definitivo, deixando-a na calçada com Dr. Paulo, sabendo que Beatriz estava sendo medicada novamente naquele exato momento e que talvez aquela tivesse sido sua última chance de salvá-la.
Mas quando chegaram ao carro, Dr. Paulo mostrou algo que mudou tudo. Marina, olhe isso. Ele estava segurando um pequeno gravador digital. Consegui gravar toda a conversa lá dentro. E tem algo muito interessante na voz do Dr. Ricardo quando ele falou sobre a dosagem dos medicamentos. Marina olhou para o aparelho, sentindo uma centelha de esperança renascer. Dr. Paulo dirigiu em silêncio pelas ruas escuras da cidade, enquanto Marina ouvia pela 5ª vez consecutiva a gravação que ele havia feito. Cada palavra era uma peça de um quebra-cabeça macabro que finalmente começava a fazer sentido. Escute aqui, Dr. Paulo disse, pausando a gravação num ponto específico. Quando Dr. Ricardo fala sobre a dosagem, ele hesita. E, depois ele corrige a si mesmo. Marina prestou atenção na voz do Dr. Ricardo. A dosagem necessária para controlar o episódio, quer dizer, a dosagem padrão para casos como este. Ele quase disse a verdade, Marina murmurou, que a dosagem foi calculada especificamente para controlá-la, não para tratá-la. Exato, e tem mais. Dr. Paulo avançou a gravação. Aqui, quando Gabriel pergunta sobre autorizar a investigação, ouça a resposta do advogado. A voz do advogado ecoou pelo carro. Meu cliente não tem obrigação de discutir o tratamento médico de sua mãe com estranhos. Ele não disse com médicos ou com autoridades, Dr. Paulo observou. Ele disse com estranhos, como se qualquer investigação médica legítima fosse uma invasão. Marina sentiu uma fagulha de esperança, mas ela foi rapidamente esmagada pela realidade. Dr. Paulo, isso ainda não é suficiente para uma ordem judicial, é? Sozinho não, mas é um começo. E tem algo mais. Dr. Paulo estacionou o carro num posto de gasolina 24 horas e se virou para ela. Amanda me ligou enquanto você estava na casa. Ela conseguiu acesso aos arquivos digitais da clínica do Dr. Ricardo. Como? Ela tem uma chave de backup do sistema. Encontrou correspondências por e-mail que datam de 3 anos. Marina, isso não envolve apenas Beatriz. São pelo menos 8 pacientes idosos, todos com familiares ricos, todos com diagnósticos similares. Marina sentiu náusea. 8 pessoas? E todos os tratamentos são coordenados pela mesma equipe, Dr. Ricardo. Mais 2 outros médicos que não conhecemos, um laboratório específico que sempre confirma os diagnósticos duvidosos e... Dr. Paulo hesitou. E o quê? Uma clínica particular que recebe todos esses pacientes quando os familiares finalmente desistem do tratamento domiciliar. Uma clínica onde, segundo os registros, nenhum paciente jamais teve alta por melhora. O sangue de Marina gelou. Onde eles passam o resto da vida sedados, gerando lucro constante até... Dr. Paulo não conseguiu terminar a frase. Marina entendeu a implicação. Beatriz não estava apenas sendo envenenada, estava sendo preparada para ser transferida para um local onde seria mantida em estado vegetativo pelo resto da vida, enquanto sua fortuna era drenada lentamente. Dr. Paulo, quantas pessoas já foram levadas para essa clínica? Segundo Amanda, nos últimos 5 anos, 17 pacientes foram transferidos. Nenhum jamais recebeu visitas da família depois dos primeiros meses. Marina se sentiu enjoada. As famílias simplesmente esquecem deles. Marina, quando alguém que você ama está em estado vegetativo numa clínica especializada, sendo bem cuidado por profissionais, é muito fácil convencer a si mesmo de que está fazendo o melhor para ela, especialmente quando médicos renomados dizem que visitas podem ser prejudiciais ao processo de estabilização. Naquele momento, o celular de Marina tocou. Era um número desconhecido, mas ela atendeu mesmo assim. Marina! A voz era feminina, jovem, desesperada. Quem é? É Amanda. Marina, algo terrível aconteceu. Eles descobriram que copiei os arquivos. Marina pôs o telefone no viva voz para que Dr. Paulo pudesse ouvir. Como descobriram? O sistema registra todos os acessos. Dr. Ricardo me confrontou há 1 hora. Disse que eu tinha 2 opções: negar tudo e destruir as cópias que fiz,
ou enfrentar um processo por roubo de dados médicos confidenciais que arruinaria minha carreira para sempre. O que você disse a ele? Amanda começou a chorar do outro lado da linha. Eu disse que destruiria tudo. Marina, eu sinto muito. Eu tenho uma filha pequena, preciso do meu emprego. Não posso arriscar ir para a cadeia. Marina sentiu o mundo desabar novamente. Amanda, você é a única testemunha que temos de dentro do sistema. Eu sei, e isso está me matando. Mas, Marina, eles têm advogados, têm dinheiro, têm poder, e eu sou só uma funcionária que pode ser facilmente descartada e desacreditada. Dr. Paulo pegou o telefone. Amanda, sou o Dr. Paulo. Existe alguma forma de você nos ajudar sem se expor diretamente? Houve uma pausa longa. Talvez Dr. Ricardo vai fazer uma reunião amanhã à noite com os outros médicos envolvidos no esquema. Vão discutir como lidar com a situação Marina. Eu sei onde será. Onde? No consultório particular dele, depois do expediente, por volta das 8 da noite. Mas, Dr. Paulo, eu não posso estar envolvida nisso. Se descobrirem que falei... Para vocês... Entendemos, Dr. Paulo disse. Obrigado, Amanda. Você já ajudou mais do que imaginava. A ligação foi encerrada, deixando Marina e Dr. Paulo em silêncio no carro. Uma reunião sobre como me neutralizar, Marina disse amargamente. Imagino que opções estão considerando. Dr. Paulo a olhou seriamente. Marina, você precisa entender que isso já passou do ponto de apenas prejudicar sua carreira. Se esse esquema envolve as quantias de dinheiro que parece envolver, eles podem considerar medidas muito mais drásticas. Você está dizendo que minha vida pode estar em perigo? Estou dizendo que você descobriu um esquema que pode estar movimentando milhões de reais. E pessoas já desapareceram por menos. Marina pensou na doutora Fernanda Ribeiro, que havia escrito o laudo original sobre Beatriz e morreu num acidente 6 meses depois. Dr. Paulo quer saber? Eu não me importo mais. Se eu não fizer nada, Beatriz vai ser transferida para essa clínica e vai passar o resto da vida como um vegetal. E outras pessoas vão continuar sendo vítimas desse esquema. Marina. Não. Marina se virou para ele com determinação. Vamos nessa reunião amanhã à noite. Vamos gravar tudo o que eles disserem. E vamos expor essa coisa toda de uma vez por todas. Dr. Paulo suspirou. Isso é muito perigoso. Beatriz está deitada naquele quarto neste exato momento, provavelmente sendo sedada novamente, porque teve a audácia de pedir socorro. Cada minuto que perdemos discutindo é mais 1 minuto de tortura para ela. Naquele momento, o telefone de Dr. Paulo tocou. Ele atendeu e Marina viu sua expressão mudar dramaticamente durante a conversa. Entendo, ele disse. Sim, vamos para lá agora. Ele desligou e olhou para Marina com uma expressão que a fez temer o pior. O que foi? Era do hospital municipal. Beatriz Carvalho deu entrada no pronto-socorro há 20 minutos. Parada cardiorrespiratória. Marina sentiu o mundo girar ao seu redor. Ela está viva, mas em estado crítico. Conseguiram reanimá-la, mas Dr. Paulo, os médicos disseram que foi causado por overdose de medicamentos. Eles correram para o hospital em silêncio, Marina rezando silenciosamente para que não fosse tarde demais. Quando chegaram ao pronto-socorro, encontraram Gabriel Carvalho no corredor, visivelmente abalado, falando com 2 médicos. Entendo que acidentes acontecem, Gabriel estava dizendo, mas como minha mãe pode ter tido uma overdose se estava sob cuidados médicos constantes? Um dos médicos, Dr. Antônio Silva, notou a chegada de Dr. Paulo e Marina. Dr. Paulo, que coincidência! Estávamos justamente discutindo o caso da senhora Carvalho. Como ela está? Dr. Paulo perguntou. Estabilizada por enquanto, mas foi por muito pouco. O nível de medicamentos no sangue dela estava 3 vezes acima do limite tóxico. Gabriel se virou para Marina. Você, o que está fazendo aqui? Eu vim ver como Dona Beatriz está, Marina respondeu, tentando manter a calma. Isso é culpa sua, Gabriel gritou, apontando para ela. Minha mãe ficou agitada depois que você invadiu nossa casa hoje. O estresse fez com que ela rejeitasse a medicação
e quando tentaram estabilizá-la... Gabriel, doutor, Paulo interrompeu. Posso falar com você em particular? Eles se afastaram alguns metros e Marina conseguiu ouvir parte da conversa. Seu Gabriel, com todo o respeito, overdose de medicação não acontece por estresse ou rejeição. Acontece quando doses erradas são administradas. Dr. Ricardo explicou tudo, Gabriel respondeu, mas Marina notou que sua voz não soava muito convincente. Foi um erro de cálculo devido à agitação dela. Um erro de cálculo que quase matou sua mãe. Gabriel ficou em silêncio por um momento. Dr. Paulo, eu confio no Dr. Ricardo. Ele cuidou da minha mãe por anos. E em todos esses anos, ela melhorou alguma vez? A pergunta ficou no ar sem resposta. Dr. Antônio se aproximou deles. Senhor Gabriel, conseguimos estabilizar sua mãe, mas preciso ser direto com o senhor. O padrão de medicamentos encontrado no sangue dela é... inquietante. Inquietante como? Ela estava tomando uma combinação de medicamentos que normalmente não são prescritos juntos, e em doses que são consideradas perigosas para alguém da idade dela. Marina viu Gabriel empalidecer. Mas Dr. Ricardo disse... Senhor Gabriel, Dr. Antônio continuou, gostaria da sua autorização para fazer uma avaliação médica completa da sua mãe, incluindo análise neurológica independente. Gabriel olhou ao redor, claramente confuso e assustado. Eu preciso falar com o Dr. Ricardo primeiro. Senhor Gabriel, Marina se aproximou cuidadosamente. Sua mãe quase morreu esta noite. Talvez seja a hora de considerar que Dr. Ricardo pode estar errado sobre o tratamento. Gabriel a encarou por um longo momento, e Marina viu lágrimas se formando em seus olhos. Se eu autorizar essa avaliação, ele disse lentamente, e descobrirem que Dr. Ricardo estava certo o tempo todo, vocês vão deixar minha família em paz? Sim, Marina prometeu. E se descobrirem que vocês estão certos? Gabriel não terminou a frase, mas Marina viu em seus olhos que, pela primeira vez, ele estava considerando seriamente a possibilidade de que sua mãe estava sendo envenenada há anos e que ele, sem saber, havia sido cúmplice na tortura da própria mãe. Gabriel assinou os papéis de autorização com mãos trêmulas, enquanto o Dr. Antônio explicava os procedimentos da avaliação médica independente. Marina observava cada movimento, tentando controlar a ansiedade que crescia em seu peito. Eram 3 da manhã, e o hospital estava silencioso, exceto pelo som constante dos equipamentos médicos. A avaliação completa levará algumas horas, Dr. Antônio explicou. Vamos fazer exames de sangue detalhados, ressonância magnética, eletroencefalograma e uma análise neurológica completa. Dr. Paulo vai acompanhar todo o processo para garantir transparência. Gabriel assentiu, mas Marina podia ver o conflito em seus olhos. Se descobrirem que Dr. Ricardo estava certo o tempo todo... Senhor Gabriel, Dr. Paulo disse gentilmente, independente do resultado, o importante é que sua mãe receba o melhor cuidado possível. Enquanto Beatriz era levada para os exames, Gabriel se sentou numa das cadeiras do corredor, enterrando o rosto nas mãos. Marina hesitou, mas depois se aproximou e sentou ao lado dele. Eu sei que isso é difícil, ela disse calmamente. Gabriel a olhou com olhos vermelhos de cansaço e preocupação. Marina, eu sempre tentei fazer o que era melhor para minha mãe. Quando ela ficou doente, eu procurei os melhores médicos, paguei fortunas por tratamentos experimentais. Por que Dr. Ricardo especificamente? Gabriel suspirou profundamente. Ele foi recomendado por um conhecido do mundo dos negócios. Disse que Dr. Ricardo havia salvado a mãe dele de uma situação similar, que era um especialista em casos complexos. Marina sentiu um calafrio. Quem foi que recomendou? Roberto Fernandes, dono de uma rede de hotéis. Ele disse que a mãe dele havia sido diagnosticada com a mesma condição rara que minha mãe e que Dr. Ricardo conseguiu estabilizar o quadro. Onde está a mãe dele agora? Gabriel hesitou. Em uma clínica especializada. Roberto disse que ela está bem cuidada, mas que prefere não ter visitas porque fica muito agitada. Marina trocou um olhar significativo com o Dr. Paulo, que havia voltado do exame.
era exatamente o padrão que Amanda havia descrito. Gabriel, Dr. Paulo disse, preciso lhe fazer uma pergunta difícil. Você já questionou alguma vez por que sua mãe nunca melhorava, mesmo com todos os tratamentos caros? Dr. Ricardo sempre dizia que a doença dela era degenerativa, que o objetivo era apenas retardar a progressão, não curar. Gabriel passou as mãos pelo cabelo. Ele mostrava estudos, artigos científicos, dizia que eu deveria me preparar para o pior. Marina sentiu raiva crescer dentro dela. E você nunca pediu uma segunda opinião? Pedi, levei ela para 3 outros médicos nos primeiros meses. Gabriel se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Todos confirmaram o diagnóstico de Dr. Ricardo. Disseram que ele estava fazendo tudo certo. Todos do mesmo círculo médico? Dr. Paulo perguntou. Gabriel parou de andar. Agora que você fala, sim, todos eram colegas ou conhecidos de Dr. Ricardo. Ele disse que isso garantiria continuidade no tratamento. Naquele momento, Dr. Antônio apareceu no corredor, segurando uma pasta com resultados. Sua expressão era grave. Já temos os primeiros resultados, ele disse. Senhor Gabriel, o senhor deveria se sentar. Gabriel obedeceu, claramente se preparando para o pior. Marina segurou a respiração. Os níveis de medicação no sangue da sua mãe estão absurdamente altos. Encontramos traços de 7 diferentes tipos de sedativos e antipsicóticos, alguns em doses que seriam letais se administrados de uma vez só. Gabriel empalideceu. O que isso significa? Significa que sua mãe vem sendo sistematicamente intoxicada por medicamentos desnecessários por um período prolongado. Dr. Antônio sentou-se na frente dele. Senhor Gabriel, baseado nos exames neurológicos preliminares, não há evidência alguma de doença degenerativa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Gabriel olhava para Dr. Antônio como se não tivesse entendido as palavras. Impossível, ele sussurrou. Dr. Ricardo mostrou exames, ressonâncias. Que exames? Dr. Paulo perguntou. O senhor tem cópias? Tenho tudo arquivado em casa. Anos de exames, relatórios. Gabriel parou de falar, sua expressão mudando gradualmente. Marina, quando você disse que encontrou exames antigos escondidos na gaveta do meu escritório, Marina assentiu. Exames que contradiziam o diagnóstico atual. Eu nunca vi esses exames, Gabriel disse, sua voz ficando mais firme. Dr. Ricardo sempre me trazia os resultados já interpretados. Dizia que os dados técnicos seriam confusos para quem não era médico. Dr. Antônio abriu a pasta novamente. Senhor Gabriel, fizemos uma ressonância de emergência na sua mãe. Quer ver? Gabriel assentiu, embora estivesse visivelmente nervoso. Dr. Antônio mostrou as imagens numa tela portátil. Este é o cérebro da sua mãe hoje. Veja aqui, ele apontou para áreas específicas. Há alguns danos causados pela intoxicação medicamentosa prolongada, mas a estrutura cerebral está fundamentalmente saudável. Não há evidência de doença degenerativa. Gabriel olhou para as imagens, depois para Dr. Antônio, depois para Marina. Lágrimas começaram a descer por seu rosto. Durante 4 anos, ele sussurrou, eu assinei papéis autorizando que torturassem minha própria mãe. Gabriel, Marina disse gentilmente, você não sabia. Eles enganaram você também. Não, Gabriel gritou, se levantando bruscamente. Eu deveria ter questionado. Deveria ter prestado mais atenção. Minha mãe tentou me dizer várias vezes que se sentia estranha com os remédios e eu sempre dizia que ela estava confusa. Dr. Paulo se aproximou dele. Gabriel, agora você sabe a verdade. O que importa é o que fazemos a partir de agora. Gabriel limpou os olhos e se recompôs. Dr. Paulo, quanto tempo vai levar para reverter os danos dos medicamentos? Isso vai depender de vários fatores, mas com o tratamento adequado e a retirada gradual dos medicamentos tóxicos, sua mãe tem grandes chances de recuperar muito da sua função normal. Naquele momento, uma enfermeira apareceu no corredor. Dr. Antônio, a paciente do quarto 15 está acordando e pedindo para falar com alguém chamado Marina.
Marina se levantou imediatamente. Posso vê-la? Dr. Antônio assentiu. Mas por pouco tempo. Ela ainda está se recuperando dos efeitos da intoxicação. Quando Marina entrou no quarto, encontrou Beatriz sentada na cama, apoiada por travesseiros. Seus olhos, embora ainda um pouco turvos, tinham uma clareza que Marina não via há meses. Marina, Beatriz disse, sua voz fraca, mas clara. Você veio. Marina se aproximou da cama, lutando contra as lágrimas. Como a senhora está se sentindo? Como se estivesse acordando de um pesadelo muito longo. Beatriz pegou a mão de Marina. Eu me lembro de tudo agora. De como começou, de como o Dr. Ricardo gradualmente aumentou os medicamentos, de como eu fui perdendo a capacidade de pensar claramente. Dona Beatriz, a senhora não precisa se forçar a lembrar agora. Não, Marina. Eu preciso contar, por mim e pelas outras pessoas que podem estar passando pelo mesmo. Beatriz tentou se sentar melhor na cama. Dr. Ricardo me disse uma vez, quando eu questionei por que não estava melhorando, que algumas doenças eram úteis para ensinar humildade às pessoas. Marina sentiu náusea. Ele disse isso? Disse. E acrescentou que pessoas ricas demais às vezes precisavam aprender o valor da dependência. Beatriz apertou a mão de Marina. Marina, eu me lembro da conversa que ouvi entre ele e Gabriel. Eles falaram sobre transferir outros pacientes para uma clínica. Pacientes que, como eu, foram sendo gradualmente incapacitados. A senhora lembra de nomes? Roberto Fernandes foi mencionado, e uma mulher chamada Aparecida Silva. Dr. Ricardo disse que ela estava muito bem acomodada na clínica especializada. Beatriz fechou os olhos, se concentrando. Marina, eles falaram sobre um cronograma, sobre como eu seria a próxima a ser transferida após um período de adaptação familiar. Naquele momento, Gabriel entrou no quarto visivelmente nervoso. Ao ver sua mãe acordada e lúcida, ele parou na porta, as lágrimas voltando aos seus olhos. Mãe, ele disse timidamente. Beatriz olhou para ele, com uma expressão complexa de amor e mágoa. Gabriel. Mãe, eu sinto muito. Eu sinto muito por não ter acreditado em você, por não ter questionado, por ter deixado que isso acontecesse. Gabriel se aproximou lentamente da cama, como se tivesse medo de que Beatriz o rejeitasse. Gabriel, Beatriz disse calmamente, você também foi vítima deles. Eles são especialistas em manipular famílias em momento de vulnerabilidade. Mas eu deveria ter sabido... Como poderia saber? Beatriz estendeu a mão para ele. Eles tinham diplomas, referências, todo um sistema montado para parecer legítimo. Gabriel pegou a mão da mãe e se ajoelhou, ao lado da cama. Mãe, eu prometo que vou fazer tudo para reparar isso. Vou colaborar com as autoridades. Vou expor esse esquema. Vou processar todos os envolvidos. Gabriel, Beatriz disse, sua voz ganhando força. Existe uma reunião hoje à noite. Dr. Ricardo e os outros. Marina sabe os detalhes. Gabriel se virou para Marina. Que reunião? Marina explicou sobre a informação que Amanda havia dado sobre a reunião no consultório particular de Dr. Ricardo. Eles vão discutir como me neutralizar, Marina concluiu, e provavelmente como acelerar a transferência da dona Beatriz para a clínica. Gabriel se levantou, sua expressão mudando para algo que Marina nunca havia visto antes. Determinação fria. Dr. Paulo, ele disse, como podemos gravar essa reunião legalmente? Com uma ordem judicial seria o ideal, mas... Eu tenho uma ideia melhor, Gabriel interrompeu. Dr. Ricardo espera que eu esteja arrasado com o estado da minha mãe depois da overdose acidental. Vou ligar para ele, dizer que quero discutir a transferência para a clínica especializada o mais rápido possível. Marina entendeu imediatamente. Você quer se infiltrar na reunião? Exato. E quando estiver lá, vou usar meu celular para gravar tudo. Eles não vão suspeitar porque vão achar que eu ainda estou do lado deles. Beatriz apertou a mão do filho. Gabriel, isso pode ser perigoso. Mãe, depois de tudo que eles fizeram com a senhora, com todas as outras vítimas, eu não me importo com o perigo. Gabriel beijou a mão da mãe. É hora de acabar com isso de uma vez por todas. Mas quando Gabriel saiu do quarto para fazer a ligação para Dr. Ricardo,
Nenhum deles imaginava que do outro lado da cidade, Ricardo Ferraz já estava organizando uma reunião muito diferente do que Amanda havia relatado. Uma reunião onde a solução para o problema, Marina, seria discutida de forma muito mais definitiva, e que Gabriel, ao tentar se infiltrar na reunião, estaria caminhando direto para uma armadilha. Gabriel estacionou seu carro a 2 quadras do consultório particular de Dr. Ricardo, verificando pela 3ª vez se o aplicativo de gravação do celular estava funcionando. Eram 8 horas da noite e as ruas estavam estranhamente desertas para um bairro comercial. Marina e Dr. Paulo estavam numa van estacionada do outro lado da rua, monitorando tudo através de um fone de ouvido que Gabriel usava discretamente. Gabriel, a voz de Marina ecoou baixinho em seu ouvido. Lembre-se, você está arrasado com o estado da sua mãe e quer acelerar a transferência para a clínica. Deixe eles falarem. Gabriel respirou fundo e caminhou em direção ao prédio. O porteiro noturno o reconheceu e o deixou passar sem questionamentos. No elevador, Gabriel sentiu o coração disparar. 4 anos de confiança cega estavam prestes a ser confrontados com a realidade mais brutal que ele poderia imaginar. A secretária havia ido embora há horas e o corredor do consultório estava escuro, iluminado apenas pelas luzes de emergência. Gabriel bateu na porta e ouviu a voz familiar de Dr. Ricardo. Gabriel! Que bom que você veio. Entre! Gabriel entrou na sala e imediatamente percebeu que havia mais pessoas do que esperava. Além de Dr. Ricardo, estavam presentes 2 homens que ele não reconhecia, Ricardo Ferraz e uma mulher elegante de meia-idade que se apresentou como Doutora Luciana Rocha. Gabriel, Dr. Ricardo disse, sinto muito pelo susto de hoje. Sua mãe teve uma reação adversa inesperada, mas conseguimos estabilizá-la. Na verdade, Gabriel disse, tentando soar convincente, é por isso que estou aqui. Acho que chegou a hora de considerarmos seriamente a transferência para a clínica especializada. Os presentes trocaram olhares rápidos e Gabriel percebeu uma satisfação mal disfarçada nos olhos deles. Que bom que você está sendo realista, doutora Luciana disse. Sua mãe precisa de cuidados mais intensivos do que conseguimos oferecer em casa. Fale-me sobre essa clínica, Gabriel pediu. Ricardo Ferraz se aproximou. É uma instalação de primeira linha, Gabriel. Sua mãe terá cuidados 24 horas, equipe médica especializada e você não precisará se preocupar com os aspectos práticos do dia a dia. E quanto às visitas? Inicialmente recomendamos um período de adaptação sem visitas, Dr. Ricardo explicou. Mudanças de ambiente podem ser muito traumáticas para pacientes no estado da sua mãe. Mas depois de alguns meses... Alguns meses? Gabriel fingiu preocupação. Isso não é muito tempo? Gabriel, doutora Luciana disse com um sorriso maternal, você precisa entender que sua mãe está numa fase muito avançada da doença. O contato com familiares pode causar agitação que prejudica o tratamento. Gabriel estava prestes a responder quando um dos homens que ele não conhecia se pronunciou pela primeira vez. Senhor Carvalho, precisamos discutir outro assunto. Alguns problemas surgiram hoje que podem afetar o tratamento da sua mãe. Que tipo de problemas? Ricardo Ferraz se posicionou entre Gabriel e a porta, um movimento que Gabriel notou imediatamente. Aquela cuidadora Marina Santos está causando complicações desnecessárias, espalhando teorias conspiratórias envolvendo autoridades médicas. Mas vocês disseram que isso seria resolvido, Gabriel disse, tentando manter a naturalidade. E será, o homem desconhecido respondeu. Esta noite, Gabriel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que vocês querem dizer com será resolvido? Dr. Ricardo suspirou dramaticamente. Gabriel, Marina Santos representa uma ameaça não apenas ao tratamento da sua mãe, mas a todo o trabalho que fazemos com pacientes em condições similares. Quantos pacientes? Gabriel perguntou, embora já soubesse a resposta. Atualmente temos 18 pessoas sob nossos cuidados especializados, Dr. Luciana. Respondeu com orgulho. Cada uma recebendo exatamente o tratamento que precisa. Gabriel se forçou a não reagir ao número. 18 vítimas. E o que Marina tem a ver com isso?
Ela está tentando convencer familiares de que estamos prejudicando os pacientes, Ricardo Ferraz explicou. Se suas mentiras se espalharem, podemos perder a capacidade de ajudar essas pessoas. Ajudar de que forma exatamente? Gabriel perguntou, sua voz ficando ligeiramente mais firme. O homem desconhecido se levantou. Senhor Carvalho, vou ser direto. Nós oferecemos um serviço especializado para famílias em situações difíceis. Assumimos completamente o cuidado de entes queridos com doenças degenerativas, liberando as famílias do peso emocional e financeiro diário. Peso financeiro? Gabriel perguntou. Gabriel. Dr. Ricardo interveio rapidamente. O que meu colega quer dizer é que gerenciamos todos os aspectos do cuidado, incluindo os investimentos necessários para manter o tratamento de longo prazo. Gabriel finalmente entendeu completamente. Eles não apenas sedavam as vítimas para mantê-las dependentes. Eles assumiam o controle das finanças das famílias, drenando as fortunas, enquanto mantinham os pacientes em estado vegetativo. E Marina está ameaçando expor esse serviço? Gabriel perguntou. Exatamente, Ricardo Ferraz confirmou. Por isso ela precisa ser silenciada definitivamente. As palavras ficaram no ar como uma sentença de morte. Gabriel sentiu náusea, mas se forçou a continuar fingindo estar do lado deles. O que vocês vão fazer com ela? Doutora Luciana sorriu friamente. Marina Santos vai ter um acidente muito infeliz esta noite. Uma mulher desesperada que, incapaz de aceitar que estava errada sobre suas teorias conspiratórias, tomou uma decisão drástica. Gabriel compreendeu que eles planejavam forjar um suicídio. E depois disso? Depois disso, sua mãe será transferida amanhã mesmo para a nossa clínica especializada, Dr. Ricardo disse. E você poderá seguir com sua vida, sabendo que ela está recebendo os melhores cuidados possíveis. Por quanto tempo? O homem desconhecido riu. Gabriel, pacientes no estado da sua mãe podem viver muitos anos com os cuidados adequados, e durante todo esse tempo você não precisará se preocupar com nada. Nós cuidamos de tudo. Gabriel percebeu que Ricardo Ferraz estava verificando o relógio. A propósito, Ricardo disse, onde exatamente você deixou Marina e Dr. Paulo hoje à noite? O sangue de Gabriel gelou. Eles sabiam que ele não estava sozinho. Eu não sei do que você está falando, Gabriel tentou, mas sua voz traiu o nervosismo. Gabriel, Dr. Ricardo disse com uma decepção fingida. Você realmente achou que não íamos descobrir que sua mãe está no hospital municipal sendo submetida a exames independentes? Gabriel sentiu o mundo desabar ao seu redor. Eles sabiam de tudo. E você realmente achou que conseguiria nos enganar com essa performance? Ricardo Ferraz completou, mostrando um detector de frequências. Sabemos que você está transmitindo esta conversa. Naquele momento, Gabriel ouviu a voz desesperada de Marina em seu ouvido. Gabriel, saia daí agora. Eles descobriram. Mas antes que Gabriel pudesse se mover, a porta se abriu e 2 homens grandes entraram na sala, bloqueando qualquer tentativa de fuga. Agora, Dr. Ricardo disse, sua máscara, de médico gentil caindo completamente, vamos ter uma conversa muito diferente. Doutora Luciana se aproximou de Gabriel com uma seringa. Não se preocupe, Gabriel. Você vai apenas dormir um pouco enquanto organizamos alguns detalhes. Gabriel tentou recuar, mas os 2 homens o seguraram. Vocês estão loucos. Não podem fazer isso comigo. Podemos e vamos, Ricardo Ferraz disse calmamente. Você viu demais, Gabriel. E, diferente da sua mãe, você não serve como fonte de renda contínua, apenas como obstáculo. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. As luzes do consultório se apagaram completamente, e o som de vidro quebrado veio da janela. Segundos depois, a sala foi invadida por policiais fortemente armados. Polícia! Todo mundo no chão! No caos que se seguiu, Gabriel se jogou atrás da mesa do Dr. Ricardo enquanto os conspiradores tentavam fugir. Mas todas as saídas estavam bloqueadas. Como eles... Dr. Ricardo murmurou, sendo algemado. A resposta veio de uma voz familiar na porta. Era a Amanda, acompanhada por vários policiais. Amanda! Gabriel disse, incrédulo. Sinto muito pela mentira, Gabriel. Amanda disse.
Eu nunca destruí as evidências que copiei. Pelo contrário, passei os últimos dias trabalhando com a Polícia Federal para organizar esta operação. Gabriel se levantou lentamente, ainda tentando processar o que havia acontecido. A reunião era uma armadilha? Para eles, sim, Amanda confirmou. Sabíamos que eles descobririam sobre sua infiltração. Foi por isso que a operação foi montada, de forma a interceptá-los quando tentassem fazer mal a você. Ricardo Ferraz, sendo arrastado pelos policiais, gritou para Gabriel. Você não faz ideia do que acabou de destruir. Esse sistema funciona há décadas. Décadas? Gabriel perguntou. Um dos policiais respondeu. Senhor Gabriel, encontramos evidências de que esse esquema existe há pelo menos 15 anos. Sua mãe foi apenas uma das muitas vítimas. Quantas vítimas ao todo? Ainda estamos investigando, mas as evidências indicam mais de 50 pessoas ao longo dos anos. Gabriel se sentiu enjoado. 50 famílias manipuladas, 50 pessoas torturadas sistematicamente. E as que estão na clínica agora? Todas serão transferidas para hospitais públicos para avaliação e tratamento adequado, Amanda disse. Gabriel, muitas delas podem se recuperar, assim como sua mãe. Naquele momento, Marina e Dr. Paulo entraram correndo na sala. Gabriel! Marina gritou correndo para abraçá-lo. Você está bem? Estou, Gabriel respondeu ainda tremendo. Mas Marina, eu quase não consegui. Se Amanda não tivesse planejado tudo isso... Gabriel, Dr. Paulo interrompeu. Tem algo que você precisa saber. Sua mãe acordou completamente há 1 hora. Ela está pedindo para vê-lo. Gabriel sentiu lágrimas nos olhos. Ela está realmente bem? Está lúcida, consciente e muito preocupada com você, Marina confirmou. E Gabriel, ela não tem nenhum ressentimento. Ela entende que você também foi vítima deles. 3 meses depois, Gabriel estava sentado no jardim de uma nova casa, menor e mais acolhedora que a mansão onde sua mãe havia sido torturada por 4 anos. Beatriz estava ao lado dele, pintando um quadro pela primeira vez em anos. Suas mãos ainda tremiam ligeiramente devido aos danos residuais dos medicamentos, mas sua mente estava clara e forte. Como está se sentindo hoje, mãe? Gabriel perguntou. Melhor a cada dia, Beatriz respondeu, misturando tintas na paleta. É estranho redescobrir quem eu sou depois de tanto tempo sendo outra pessoa. Marina chegou para a visita semanal carregando flores frescas do mercado. Dona Beatriz, como está o quadro? Está ficando lindo, Beatriz sorriu. É uma paisagem da praia que eu quero visitar quando estiver completamente recuperada. Gabriel se levantou. Marina, você gostaria de ficar para o jantar? Claro, Marina respondeu. Durante os últimos meses, ela havia se tornado parte da família, ajudando Beatriz em sua recuperação e apoiando Gabriel em sua jornada de superação da culpa. As outras vítimas estão se recuperando bem? Beatriz perguntou. A maioria sim, Marina respondeu. 15 já tiveram alta hospitalar e estão em recuperação domiciliar. Algumas vão precisar de cuidados permanentes, devido aos danos causados pelos medicamentos, mas todas recuperaram sua dignidade e autonomia. Gabriel assentiu. E os julgamentos? Dr. Ricardo e os outros foram condenados a 30 anos de prisão, Marina informou. E Ricardo Ferraz pegou prisão perpétua por tentativa de homicídio e formação de organização criminosa. Beatriz parou de pintar e olhou para Gabriel. Filho, eu preciso que você entenda uma coisa. Nada do que aconteceu foi culpa sua. Mãe, não, Gabriel. Você confiou em pessoas que se especializaram em enganar famílias em momentos vulneráveis. Eles eram profissionais da manipulação. Beatriz pegou a mão do filho. O que importa é que quando descobriu a verdade, você fez a coisa certa. Gabriel apertou a mão da mãe. Eu amo você, mãe. E prometo que nunca mais vou deixar ninguém machucar você. E eu prometo que vou aproveitar cada dia que me resta, Beatriz disse, voltando a pintar. Afinal, eu ganhei uma segunda chance de viver. Marina observou mãe e filho juntos, finalmente livres da manipulação e do medo. O esquema havia sido desmantelado,
dezenas de vítimas estavam sendo cuidadas adequadamente e a justiça havia prevalecido. Mas mais importante que tudo, uma mulher havia recuperado sua liberdade, sua dignidade e sua voz. E uma família havia aprendido que o amor verdadeiro não se mede pelo quanto se gasta com tratamentos caros, mas pela coragem de questionar, lutar e nunca desistir daqueles que amamos. Beatriz terminou sua pintura quando o sol se pôs, e Gabriel viu que ela havia pintado não apenas uma praia, mas uma porta se abrindo para a luz. Era a perfeita representação de sua jornada. Sair da escuridão de anos de manipulação e entrar na luz da verdade e da liberdade. Está linda, mãe, Gabriel disse. Assim como a vida que temos pela frente, Beatriz respondeu sorrindo. E pela primeira vez em 4 anos, Gabriel acreditou completamente que sua mãe estava certa. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina, Beatriz e Gabriel tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de coragem, verdade e redenção, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais marcou você. Foi quando Marina teve a coragem de confrontar os médicos, o momento em que Beatriz conseguiu ligar pedindo socorro, a descoberta devastadora de Gabriel sobre a verdade, ou a emocionante recuperação final de Beatriz pintando novamente? Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o poder da coragem de uma pessoa comum para enfrentar sistemas poderosos, que mostram que a verdade sempre prevalece, que o amor familiar pode superar qualquer manipulação. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai mexer com suas emoções.